Bom dia, pessoal. Enviando os convites aqui para participarem, assistirem a live de hoje, aprendendo a se amar. Bom dia, Vanessa. Bom estar aqui. Tirar o óculos aqui, né? Para o reflexo. Bom dia, Silvana. Que bom que tu tá aqui. Então, pessoal, vamos começar, né? Mais uma live aprendendo a se amar nos relacionamentos, né? Como estabelecer relacionamentos mais saudáveis. Bem, então, vamos começar com esse tema tão, eu acho muito instigante, eu adoro falar sobre relacionamentos, então vai ser muito bacana fazer essa live de hoje. E, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas pela semana passada, pessoal. Realmente, o tema de hoje era para ter sido semana passada, mas eu tava sem voz, né? Tava conseguindo falar, mas tava bem feia, não ia dar para fazer, né, esse momento aqui que a gente tem, é um momento que eu preciso falar mais, né, tá mais em contato aqui com vocês, e ia ficar bem maçante, tanto para mim falar, como para vocês ouvirem, porque tava feia, tava feia a voz. Né? Daí eu peço desculpas pela semana passada e também agradeço pelas mensagens que eu recebi, né? Pelo carinho que eu recebi. Pessoal aí preocupado, querendo saber se eu estava bem. Tava bem, só tava... Com essas mudanças de tempo não tem como, né? A nossa saúde fica balançada e eu acabei não conseguindo... A voz não tava saindo, mas tava muito feia. Né? Não ia ajudar pra gente conseguir conversar aqui. E também eu quero agradecer algo que eu ia agradecer na semana passada, os feedbacks que eu recebi da live do dia 12 de agosto, que foi sobre autocrítica. Muito obrigada, pessoal, pelos retornos, né? O pessoal veio me procurar e falar que gostaram do tema, que trouxe reflexões para sua vida, porque eles estavam fazendo. E, nossa, isso é muito importante para mim. Receber esses retornos de vocês, esses feedbacks são importantes, porque por mais que eu reconheça que o tema, né, que os temas que eu trago aqui, os assuntos que eu trago aqui para vocês são importantes, né, eu vejo isso através da minha experiência, né, no meu trabalho, no consultório, como também na minha vida pessoal, eu sei que é importante, mas não para estar aqui tem que fazer sentido também para vocês. Então, saber que está fazendo sentido para vocês dá mais relevância ainda para eu estar aqui, me auxilia mais, me dá mais motivação para estar aqui fazendo essas lives nas sextas-feiras, 9h30 da manhã, né? Porque é isso, é uma troca, né? Tem que fazer sentido para todos nós.
como nos relacionamentos, né? Começando a água. Assim como tem que ser nos relacionamentos, tema da live de hoje, né? Então, vamos começar. Foi os agradecimentos. Então, eu queria começar com uma reflexão, assim, como é que vocês imaginam que seja os relacionamentos para quem não se ama, para quem não sabe se amar? Vocês têm algum palpite de como acontecem essas relações? Nesse momento eu tô falando de relações de forma geral, pessoal. Não necessariamente no relacionamento romântico, né? No relacionamento amoroso. Vocês imaginam como pode ser as relações de quem não se ama? Partindo do princípio de que a forma como a gente se relaciona com a gente vai espelhar, vai ser o reflexo das nossas relações com os outros. Isso mesmo, Thiago, ruim. Tem grandes chances de ser ruim, né? De ser difícil, né? De ter dificuldades nessas relações, né? Tem grandes chances. E aí, se eu não me amo, se eu não aprendi a me amar, né, por N motivos que eu já trouxe aqui em lives anteriores, né, da nossa história pessoal, né, do nosso desenvolvimento, né, durante a nossa vida, eu posso não ter aprendido a me amar. Eu não aprendi a me amar. Se eu não aprendi a me amar, eu não vou saber reconhecer que eu sou merecedora de amor. Eu não vou saber ser amada. Eu não vou saber reconhecer o valor que eu tenho. E aí o que acontece? Daí a gente pega as referências que a gente tem de amor. Essas referências estereotipadas, né, romantizadas de amor, que a gente vê na literatura, que a gente vê na mídia, né, nas novelas, que a gente vê na música, né? Qualquer forma vai servir. Se eu não reconheço o meu valor, se eu não reconheço que eu sou merecedora de amor, se eu não reconheço que o que é amor, qualquer coisa vai me servir. Esse é o risco de quem não sabe se amar nas relações. Não sabe se amar, e aí nas relações o que acontece? Vai, o que vier é lucro. Que não consegue reconhecer, não conhece o que é um amor, o que é um relacionamento saudável, não consegue diferenciar essas relações, certo? E aí, eu trouxe alguns exemplos disso. Pessoal, eu trouxe bastante coisa para falar, como sempre, né? Então, eu vou falando e vou andando no assunto. Então, se vocês tiverem algum comentário, se tiverem alguma pergunta, podem colocar, que daí eu paro e já leio e já vou comentando sobre a pergunta. Se deixar, eu vou me estendendo, porque é muita coisa para falar sobre relacionamento. É um tema que eu gosto de falar, então é fácil e eu vou indo, vou trazendo vários temas junto e pode se tornar confuso. Então, por favor, me orientem aí que se tá fazendo sentido para vocês,
certo? E eu trouxe alguns exemplos, né? Que fica mais fácil, fica mais didático para nós entender quando a gente traz os exemplos na vida real de como acontece essas situações da pessoa não conseguir aceitar qualquer coisa, não conseguir, né, diferenciar ali o que está vivenciando naquela relação. Né? E isso acontece com homens, com mulheres, né? Em todos os tipos de relação. Mas eu trouxe mais fragmentado, eu trouxe no relacionamento romântico, né? Para dar para ficar mais didático. Mas acontece em todos os tipos de relação. Né? Então eu trouxe assim separadinho. Quando solteira, quando a pessoa tá solteira, o que acontece? Onde aparece essa dificuldade em identificar as relações? A pessoa, ela é escolhida, ela é avaliada, ao invés de escolher e de avaliar. Ai, Tainara, que parece tão duro quando tu fala assim, escolher, né, avaliar outra pessoa. Sim, mas quando a gente tá solteiro, quando a gente tá se permitindo ali, né, conhecer pessoas, a gente vai para os primeiros encontros, né, vai conhecer aquela pessoa. Quando a pessoa é solteira e não sabe se amar, não reconhece o seu valor, né, ela vai para esse encontro não com a intenção de ver se aquela pessoa é uma pessoa bacana para ela, mas sim vai para aquele encontro tentando agradar aquela pessoa, tentando fazer com que aquela pessoa queira ela. Então ela é a escolhida, ela é a avaliada, ao invés de fazer, ter esse critério se aquela pessoa é uma pessoa bacana para ela, né? Ela não identifica os sinais que aquela pessoa tá transmitindo. Ela tá tão preocupada em agradar, em ser aceita, que ela não se dá conta dos sinais que aquela pessoa tá dando. Se aquela pessoa é uma pessoa que tem o que ela acredita ser importante num relacionamento ou para um envolvimento. Daí, independente do título que vai receber essa relação, mas para um envolvimento amoroso. Né? Ela não tem esse critério, ela não tem esse cuidado, né? Por quê? Porque se eu não me amo, se eu não reconheço o meu valor, se alguém se interessa por mim, é lucro, né? Eu tô ganhando na loteria porque ele se interessou por mim, né? E isso eu trago bastante no consultório, né? Para os pacientes solteiros, sempre falo, tu tem que aprender a escolher, tu tem que aprender a avaliar, a não ir nesse intuito de ser aceito pela pessoa, mas ver se aquela pessoa vale a pena para ti se envolver, né? É na carência, são pessoas carentes, né, que têm essa necessidade de esse envolvimento, né, de se vincular com alguém, se apega muito rápido, então tá conhecendo aquela pessoa, tá no segundo, terceiro encontro, mas já tá extremamente encantada, né, idealizando aquela pessoa que ela é uma pessoa perfeita, uma pessoa muito boa, uma pessoa que tem tudo, né? Ou idealizando a relação que vai se estabelecer. Se ele continuar gostando de mim, né? Se ela continuar gostando de mim, a gente vai namorar, a gente vai casar. Então é uma idealização da pessoa, uma idealização da relação e não está sendo avaliada, não tá olhando a realidade, o que está acontecendo. Né? Tudo isso por quê? Porque existe um medo muito grande de ficar sozinho, né? De não encontrar alguém. É um receio disso. Será que um dia alguém vai gostar de mim? Será que alguém um dia vai se interessar por mim? Será que um dia alguém vai me amar? É um medo de que não seja interessante o suficiente, que não seja uma pessoa digna de amor. E aí esse receio é tão grande que faz essa busca de ser aceito pelo outro, sem primeiro pensar se tu quer ser aceito por aquela pessoa. Será que essa pessoa vale a pena eu ter essa pessoa na minha vida? Né? Mas tem os dois polos, né?
nessa situação enquanto pessoa solteira. Existe esse polo mais carente, né, nessa necessidade de suprir esse medo da solidão, mas existe outro polo. O outro polo, ele fala do medo da rejeição, do medo de não ser aceito, onde por eu ter esse receio, eu não quero me envolver de jeito nenhum. Eu tenho medo de me vincular. Porque se essa pessoa descobrir quem eu sou de verdade, ela não vai querer ficar. Ela vai me abandonar. E aí tem o polo da pessoa que quer, que se envolve, né, que se vincula, cada início de relação, cada possibilidade de ter um relacionamento se vincula, e tem aquela pessoa que não quer de jeito nenhum, que foge correndo, né, da possibilidade de ter um relacionamento. Né? E aí essa pessoa muitas vezes perde oportunidades de se envolver em relações bacanas. Né? Pessoas realmente que estão disponíveis emocionalmente para se envolver, e ela não consegue se vincular a essas pessoas, elas fogem dessas pessoas por medo que essa pessoa futuramente a magoe, né, não consiga, que não goste de conhecer ela como ela verdadeiramente é, a pessoa que ela é fora, né, daquela máscara que a gente coloca, né, dos papéis que a gente interpreta na vida. Esse receio. Mas o que ambos os estilos apresentam, né? Um medo, uma dificuldade de dizer o que sente, com o que pensa. Eu não vou dizer o que eu penso, o que eu sinto para essa pessoa, né? Eu vou fazer o que ela quer. Ou eu não vou dizer o que eu penso e o que eu sinto para essa pessoa, ela não vai entender. Quando existe um reconhecimento do que se sente, né? A maioria das vezes nem existe esse reconhecimento. Eu nem sei o que eu sinto, nem sei o que eu penso sobre essas situações. Eu simplesmente estou tentando, né, fugir desses meus medos, dessas minhas fantasias. Na maioria das vezes é assim, não existe esse reconhecimento do que se sente de verdade. Não se reconhece o que sente e de qualquer forma não consegue transmitir. Muitas vezes chega no consultório, ai, Tainara, eu queria um relacionamento sério com essa pessoa, eu queria ficar com ela, eu queria, né, namorar, mas ela não quer, então eu tô deixando, eu tô vivendo do jeito que ela aceita pra continuar com ela. Tá, mas isso tá fazendo bem pra ti? Não, tá tudo bem. Mas eu queria outra coisa, então como é que tá tudo bem? Como é que tá tudo bem? E quando existe um relacionamento, o que aparece, né, no funcionamento da pessoa que não consegue se amar, que não reconhece o seu valor dentro de um relacionamento, né, quando casado ou num relacionamento sério? Existe um medo da perda, um medo do abandono muito grande, né, da rejeição. Então é uma insegurança, a pessoa vive na insegurança. Às vezes com ciúmes, se apresenta essa insegurança através de ciúmes, através de uma necessidade de controlar, né? Então, eu posso controlar essa pessoa querendo saber tudo que ela vai fazer, né? Como é que vai ser o dia dela, o tempo dela, né? Porque eu quero participar, quero estar participando. Mas isso é um participar ou é um controlar, né? É cuidado, né? Um zelo excessivo. Não, eu quero saber onde essa pessoa tá, como que ela tá fazendo, por zelo. Não, é controle, né? É para conseguir se sentir mais segura dentro dessa relação, por insegurança sua. E aí eu tô trazendo, gente, no sentido de uma relação que não teria motivos para essa desconfiança, né? Para essa insegurança. Vamos partir desse princípio que é uma relação que o parceiro, a parceira não estariam dando esses motivos. Mas a pessoa sente esse receio.
né? E às vezes para se permitir sentir esse receio, ela coloca como zelo, né? Como querer participar. Ainda na questão de zelo, é um zelo onde a pessoa que tu tá zelando, que tu tá cuidando, que tu tá fazendo tudo para agradar, né, para cuidar, não precisaria de tudo aquilo ali, né? Por exemplo, um filho com 13, 14 anos não precisa que a mãe faça o cafezinho e leve na cama, né? Daí eu já até saí do amor, do relacionamento mesmo, né? Outra forma de zelo exacerbada, né? Que não é necessário. Mas voltando pro relacionamento. Não sabe dar limites, não sabe se impor, tem receio de se impor, né? Ah, eu não gostei, eu não quero fazer. Ah, mas se eu falar que eu não quero fazer é chato, né? Como é que ele vai se sentir? Talvez ele, né, eu não vou estar sendo uma esposa boa o suficiente, eu não vou estar sendo um companheiro bom o suficiente, então não sabe dar limite, não sabe dizer não. Não sabe dizer que aquilo tá incomodando, que aquilo ali não tá bacana, né? Uma tentativa de agradar, uma tentativa de ser bom, ser boa, né? Para ser aceita, né? Para não ser abandonado, né? Tudo em cima, né? Desses medos. São formas de se proteger, estratégias que se vai criando para se proteger dos medos. E aí, pessoal, tô indo muito rápido? Espero que esteja dando para acompanhar. Mas como eu disse, eu separei para ser mais didático. Mas todos esses aspectos aparecem em diversas formas de relação, né? No trabalho, é na relação fraterna, é na relação com os pais, tá aparecendo. Tá tranquilo. Obrigada, Thiago. Obrigada. Tá aparecendo em todas as relações, porque é a forma da pessoa se relacionar. É como ela entende que funciona os relacionamentos, né? Ela não sabe que se relacionar de outra forma, ela não sabe como poderia ser diferente. E ela não entende que mesmo que ela diga não, mesmo que ela dê limites, mesmo que ela não esteja, né, cuidando do outro o tempo todo, ela é sim digna de amor. Ela é interessante, ela por si só é boa o suficiente, né? Daí em outras relações, basicamente, como acontece isso? É de novo, né? Não saber falar o que sente, não conseguir falar como se sente. Por exemplo, numa discussão, né? A outra pessoa tá trazendo o que ela tá sentindo, como ela tá incomodada, e a pessoa que não sabe se amar, não consegui falar. Não consigo falar, Tainara, porque eu tenho medo de magoar. Eu não sei como falar, como eu tô me sentindo nessa relação. O que eu tô sentindo nessa relação. Daí é aquela pessoa que foge da briga. Né? Eu não consigo brigar, eu não sei, não consigo ter um confronto. Porque o confronto para essa pessoa, ao invés de parecer, né, dela sentir o confronto como uma oportunidade de esclarecimento de algumas situações. Ai, pessoal, desculpa. É apartamento. A gente não tem como prever algumas situações. Então, assim, em vez dessa pessoa ver o confronto como uma oportunidade de esclarecimento de algumas situações que estão tendo nessa relação, ela se sente ameaçada. Por isso ela tem receio de entrar numa discussão, né? Daí não sabe dar limite, daí ela não sabe dizer quando ela tá desconfortável numa situação, né? Não saber dizer não dizer, olha, eu não gosto disso.
Eu não gosto quando tu faz esse tipo de coisa comigo. Ou quando se comporta de determinada forma. Eu não gosto de ir em determinados lugares. Ela não consegue falar que tá desconfortável, né? Tem também essa necessidade de ser boazinha, de ser aceita. E também uma supervalorização do que é dito pelo outro, né? Seja para si, sobre si ou sobre outras situações, né? Então, quando a pessoa ela não reconhece o seu valor, né? Não reconhece, não se ama, né? Não sabe se amar, ela tem muitas dúvidas sobre ela. Ela tem muitas dúvidas sobre as decisões que ela toma na vida dela. E aí a palavra do outro se torna um guia, né? E aí as tuas decisões, as tuas escolhas, quando o outro critica, quando o outro não concorda, fica em dúvida. Ou quando o outro fala alguma coisa de ti, te machuca profundamente. Por quê? Porque tu não sabe o que é verdade de ti. Tu não se conhece, né? Ou tu só olha o que tem de negativo em ti. Então, uma pessoa dizer algo negativo sobre ti só reforça o que tu acredita. E aí tu se sente extremamente mal. E nessas relações, em todas elas, existe um sentimento de muita culpa, né? Culpa por algo quando já tá no limite, explode, fala, e aí fala, né, de uma forma não sem uma construção, fala de uma forma instintiva, e aquilo depois se machuca, me sinto culpado porque eu não devia ter falado aquilo. Ou quando diz não, né, quando chega ao estopim e diz não, se sente mal por ter dito não, fica em dúvida se deveria ter dito isso ou não, né? Ou quando tu toma uma decisão e não acontece do jeito que tu imaginava e aquela pessoa já estava te criticando, daí dá errado, daí tu se sente culpado por ter dado errado. Então, sempre um sentimento de culpa ali por trás. Porque existe uma confusão nas tuas emoções, né? Quando um relacionamento não dá certo, né? Não chega a virar o que tu imaginava. O que eu poderia ter feito diferente? Ou quando um relacionamento, né, acaba. O que eu poderia ter feito melhor? Muita culpa. Ô, vizinho, né? Então, tudo isso vem reforçar essas crenças de medo, né, de desamor, né, de medo da rejeição e do abandono. Então, se eu não me amo, se eu não reconheço que eu sou digna de amor, como alguém vai me amar? Se essa pessoa me ama, tem que segurar ela com todas as forças. Se ela me aceita como eu sou, eu tenho que segurar ela com todas as minhas forças. Então, são pessoas que vão ter uma predisposição, uma facilidade de entrar em relacionamentos tóxicos, entrar e permanecer, né, no caso, pessoal. Quem entrar, a gente pode entrar, todo mundo pode entrar, mas permanecer em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos abusivos e o mais comum, infeliz nessas relações, porque pode não ser tóxica, pode não ser abusiva, mas não ser o que eu quero. Simples assim. E aí eu permaneço porque eu não acredito que eu poderia vivenciar algo melhor pra mim, né? Que faça mais sentido pra mim. Eu continuo ali. Daí vamos pensar em outro exemplo sem ser relacionamentos amorosos, né? Vamos pensar no trabalho. Eu vivencio um relacionamento com o meu trabalho, né? Existe trocas no meu trabalho. Eu tô insatisfeita, eu não quero mais aquilo ali. É bom, eu ganho bem, eu me relaciono bem com as pessoas,
Só que não é mais algo que eu gostaria, mas eu tenho tanto, eu não acredito no meu potencial, eu não acredito em merecer algo melhor, então eu simplesmente vou ficando. Então assim, é um bom parceiro, é uma pessoa bacana, é uma pessoa boa, é uma pessoa que me trata bem, só que eu gosto dessa pessoa hoje e não gosto mais como marido, eu gosto como amigo. Mas eu tenho tanto receio de sair dessa relação, que pode acontecer, que eu não me permito. Eu fico. Eu vou ficando mesmo infeliz. Mesmo não sendo aquilo que eu gostaria para mim. Né? Então, o que eu tô trazendo até aqui, pessoal? Eu tô trazendo exemplos de como as pessoas que não se amam, não se reconhecem, não sabem se relacionar consigo mesmas, vão se comportar dentro dessas relações. E aí a gente tá falando independente de como essa relação acontece. Essa relação, ela pode ser uma relação boa, mas se eu não sei, se eu não consigo reconhecer, né, o meu valor, não consigo reconhecer que sou digna de amor, eu não vou saber me comportar dentro dessa relação. Eu não vou saber mostrar para essa pessoa o que é importante para mim. A outra pessoa não tem obrigação de saber. Né? Então eu tô dizendo que a gente parte do princípio de que primeiro a gente tem que trabalhar em nós, reconhecimento do que a gente quer, do que a gente é, para poder passar isso para o outro. E para poder avaliar essas relações, em que lugar essas relações vão ocupar em nossas vidas. Então, primeiro vem de nós. Né? Então, eu entendendo como essa relação pode contribuir para mim, até onde essa relação pode ir, eu vou estar reconhecendo a realidade daquela relação. Eu vou sair do meu idealizado, o que eu gostaria que fosse, para o que é real. O que aquela relação pode me oferecer? E até onde eu posso deixar essa relação na minha vida. Entende que isso se estende para vários aspectos e formas de relação? Né? Então, é um trabalho de dentro para fora. Então, o que eu tenho que saber para poder me relacionar de uma forma saudável, né? Conseguir trazer para minha vida relações mais saudáveis? Eu tenho que conhecer os meus valores. Né? O que eu acredito, o que é importante para mim. A partir do momento que eu sei o que é importante para mim, que eu sei o que eu acredito, eu vou entender, essa pessoa pode ir até tal ponto na minha vida. A partir disso, ela não pode participar. A partir disso, se torna uma relação tóxica, se torna uma relação difícil para mim. E aí eu consigo dar limites. Eu tenho que conhecer, eu tenho que reconhecer os meus limites. O que me causa desconforto, até onde eu posso ir para não me machucar. Então assim, essa pessoa, ela é de tal forma, essa é a verdade. Ela não vai mudar, ela é daquele jeito, ela tá satisfeita com aquilo ali que ela é. Eu gostaria que ela fosse diferente, mas ela não é. Então, para mim não me machucar, eu só posso ir até tal ponto. A partir desse ponto, não dá, eu vou me machucar. E isso é muito difícil fazer, né? Porque a gente gostaria que fosse diferente algumas relações, né? A gente partindo para relações familiares, por exemplo.
que eu queria que a minha relação com a minha mãe fosse diferente. Mas eu não consigo. É assim que a minha mãe é. Então eu posso ir até tal ponto com ela. A partir desse ponto, ela me machuca. Eu machuco ela. Né? Mas isso por quê? Porque eu reconheci a minha mãe real. Eu reconheci o que é importante na minha vida. O que eu quero dentro da minha vida. Quais são os meus valores. E quais são os meus limites. Até onde eu consigo ir. Até onde não me machuca. Ou me machuca de uma forma que eu consiga lidar. Que às vezes simplesmente estar com aquela pessoa por perto machuca. E tudo bem. Mas até onde eu consigo ir? Tá, Tainara, mas como é que eu faço isso? Como é que eu vou saber os meus valores? Como é que eu vou saber os meus limites? Como é que eu vou saber me relacionar comigo? Para poder me relacionar de uma forma melhor com o outro. Pausa para dar um suspense. O som, né, da manutenção. Algo acontecendo no vizinho hoje. Me desculpem, pessoal. Olha, moro em apartamento e quando eu faço live em casa, eu sempre tô correndo esse risco. Hoje aconteceu, né? Pessoal em obra aí em cima, dando esse barulhão. Eu só vou trabalhar minha autoestima, né? Que é reconhecer esse meu valor, reconhecer que eu sou digna de amor, reconhecer que eu mereço, que eu sou merecedora da felicidade, né? Eu vou conhecer meus valores, eu vou conhecer meus limites a partir do momento que eu trabalhar meu autoconhecimento. Estar aqui hoje fazendo essas reflexões, vocês estão trabalhando o autoconhecimento de vocês. É um processo, né? Algo que vocês vão estar sempre construindo, né? Mas à medida que isso vai ficando mais claro, já vai conseguindo colocar nas tuas relações, porque a partir do momento em que tu começa a se relacionar de uma forma diferente contigo, começa a transformar a tua vida, começa a transformar as tuas relações, e aí automaticamente vai mudar as tuas relações. Tu não vai estar mudando a pessoa, mas a forma como tu se relaciona com elas. Então isso vai mudar a relação de vocês. E aí, a mudança nem sempre vai ser aquilo que a gente pensa ou que a gente gostaria. Lembrando, a realidade do idealizado. Às vezes a mudança vai ser totalmente diferente daquilo que você imaginava. Então ela pode ser para melhor, a relação de vocês pode melhorar, como a relação de vocês pode piorar. Olha, realmente essa pessoa eu não posso ver essa pessoa todos os dias, né? Não dá. Eu vou ter que criar uma estratégia. Ou a relação pode simplesmente terminar. Essa pessoa não serve para estar na minha vida. É uma pessoa muito boa, mas ela me faz mal. Se me faz mal, não serve para estar aqui. Vamos imaginar uma pessoa solteira de novo, que sai para o encontro, mais atenta, né, a avaliar essa pessoa, ver se essa pessoa tem os mesmos ideais, tem os mesmos valores, se vale a pena se envolver emocionalmente com essa pessoa. A partir do momento que tu vai mais atento a isso, e não só em querer ser aceita por aquela pessoa, né, que aquela pessoa queira ficar contigo, mas tu tá indo ver se aquela pessoa vale a pena o envolvimento, tu vai prestar atenção no que ela diz, tu vai prestar atenção em como ela é de verdade, que ela tá te mostrando pelo menos, né, não o que ela é de verdade, mas o que ela tá te mostrando, se aquilo ali serve pra ti. Bem, essa pessoa, ela quer
um relacionamento sério. E eu não tô no momento de um relacionamento sério. Eu tô num momento de ter relações mais abertas. Essa pessoa quer uma relação fechada e séria, né? Apresentar pra família, né? Envolvimento de tempo, tudo que eu não tenho agora. Então, não, eu não vou me envolver com essa pessoa. Ou ao contrário. Eu quero um relacionamento sério e essa pessoa não quer, né? Ela tá num momento que ela precisa se concentrar mais no trabalho e tal. Super justo, é uma boa pessoa, mas ela não tá no momento com relação. Então, eu não vou ficar aqui. Porque aqui vai me causar desconforto. Se eu ficar aqui com essa pessoa, por mais que ela seja uma pessoa bacana, uma pessoa interessante, né, uma pessoa inteligente, que tenha todos os outros critérios, mas só esse de fato de não querer ter um relacionamento, vai me gerar desconforto. E ficar na expectativa de fazer ela, convencer ela a querer ter um relacionamento, vai me fazer mal. Então eu não vou ficar. Olha, foi muito legal te conhecer, tem uma pessoa muito bacana, talvez a gente pode ser amigo, mas não vai dar pra gente se envolver. É reconhecer o que aquela pessoa pode mesmo, de verdade, te dar. E não o que tu gostaria que ela pudesse te dar. Então, o que acontece? A pessoa não muda. Tu muda. E tu mudando, as coisas mudam. E às vezes a gente não quer que as coisas mudem, né? A gente tem medo da mudança. E tudo bem. Né? Tudo bem, olha, eu não tô preparado, Tainara, pra mudança. Eu não tô preparado que exista uma mudança, porque eu não sei que mudança vai ser. E talvez essa mudança não seja o que eu não quero. Mas reconheça. Esteja ali na realidade. Né? Sabendo onde tu tá. Já é diferente. Já é muito diferente do que ficar idealizando. Então, assim, pessoal, aproveitando que parou um minutinho e também eu já me estendi no tempo. Gente, parece que eu acabei de começar a falar, sinceramente. Eu não vou negar pra vocês. E fazem 45 minutos que eu tô falando. E parece que eu recém comecei a falar, porque tem tanta coisa pra falar de relacionamento que eu adoro. Eu adoro, realmente eu adoro. Então, assim, pra encerrar a live de hoje, eu quero trazer outra reflexão que acontece muito dentro do consultório, né? Com pessoas casadas, pessoas em processo de divórcio, pessoas solteiras, pessoas que não querem nem saber de relacionamento. Sempre acontece em algum momento essa conversa e eu acho muito importante eu trazer aqui para vocês, que existe sim relacionamento saudável. Não é utopia, tá? Não é mentira, acontece. Existe relacionamento saudável, existe muitas pessoas em relacionamento saudável. Só que, realmente, relacionamento saudável não é aquilo que a gente ouve nas músicas, que a gente lê e que a gente vê nas novelas. Não é aquilo ali. Realmente não é aquilo ali. Então, a gente tem que diferenciar muito esse entendimento do que um relacionamento saudável pode nos proporcionar. Até para fazer a divulgação aqui da live, eu tive muita dificuldade de escolher música. Porque eu queria achar uma música que trouxesse realmente mais ou menos como funcionaria um relacionamento saudável. Eu não consigo lembrar. Tudo bem que eu já tenho uma dificuldade de lembrar das letras das músicas, tá? É algo meu. Então, eu tive muita dificuldade de encontrar. E realmente é difícil, porque as músicas normalmente falam, né, de forma muito estereotipada, muito romantizada das relações. Né? A gente não tem muitas referências. E se vocês lembrarem de uma música, né, que fala sobre relacionamento saudável, eu peço que vocês coloquem nos comentários pra mim, né, que eu vou usar muito, que eu sempre vou estar voltando a falar sobre relacionamento. Então, eu gostaria de ter músicas que falassem sobre relacionamento saudável. Tá, mas e aí, Tainara, o que é um relacionamento saudável? Porque eu não acredito que exista, né? Eu não vejo, eu não sei como funciona. No relacionamento saudável existe problema. Existe dificuldades.
né? Existe em todas as relações pessoal. Se relacionar com outra pessoa envolve vários aspectos teus, né? Várias coisas boas e negativas que tu tem, junto com as coisas boas e negativas que a outra pessoa tem, com a história de cada um, e tudo põe num bolo. Óbvio que dá problema. Acontece muito problema nas relações saudáveis. Mas a diferença está... A diferença está na forma que tu se sente dentro dessa relação. Quando a gente tá num relacionamento saudável, a gente se sente segura, a gente se sente amado, a gente se sente admirado, sendo quem a gente é. A gente se sente autorizado a ser o que a gente é. A gente se sente fortalecido, livre para fazer aquilo que faz sentido para nós. Entende? Essa é a diferença de estar dentro de um relacionamento saudável. Num relacionamento saudável, eu posso falar como eu me sinto. Eu posso falar o que está me incomodando, porque eu sei que a pessoa não vai embora. Ela vai comigo resolver essa situação. Esse é o funcionamento geral de um relacionamento saudável. Então, vai ter discussão, vai ter dificuldade, vai ter incidente, vai ter tudo isso. Mas eu vou poder resolver. A gente vai poder resolver junto nessa relação. Então é isso que eu queria trazer de mensagem. Peço 1000 desculpas por essa situação de hoje. Totalmente inimaginável que aconteceu uma obra hoje bem em cima do meu apartamento. Mas agradeço a quem ficou até o final. Espero que tenha contribuído nas reflexões de vocês. E se vocês acharem que é viável compartilhar o conhecimento que eu dividi aqui com vocês hoje, manda para outras pessoas, né? Manda para aquelas pessoas que vocês acreditam que precisam ouvir essas palavras, que precisam pensar sobre as coisas que eu trouxe aqui, que elas não estão vendo o quão maravilhosas elas são, certo? Muito obrigada e até a próxima semana.